Glórias a Deus. Vamos lá. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. A Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça e misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, te roguei que permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões, glórias a Deus, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Amém? Todos podem se assentar. Glórias a Deus. Irmãos, que palavra maravilhosa, né? Os irmãos só ouvem novamente para guardar na tábua do coração. É muito lindo, irmãos, que isso aqui é uma carta que Paulo comunicando ali com Timóteo. Você vê a harmonia que tinha entre os irmãos, né? E tinha, não tem ainda. Às vezes a gente tem o hábito de falar que tinha, mas tem. Porque dentro da igreja primitiva também tinha pessoas que não guardavam a palavra, tinha escândalos, mas só que tinha os verdadeiros, e o negócio de Deus é com os verdadeiros, não é com os falsos. Então, Paulo fala aqui que Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança, a Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Que orgulho, né, que Paulo tinha de Timóteo, para você falar no intuito espiritual, aquele irmão ali é meu filho na fé. A pessoa encontra com a outra irmã lá longe, né? Aí aquela pessoa chega lá na irmã Roselena, não, irmã Rosa, eu encontrei com fulano, ela falou que te conhece, mandou um abraço para a senhora e uma paz do Senhor Jesus. E a irmã Rosa, nossa, essa irmã, eu conheço ela é minha filha na fé, é uma bênção, né? Porque ela tem orgulho. A irmã Rosa sabe que aquela irmã que mandou para ela a saudação é uma irmã de bom testemunho, é uma irmã que não só ouviu o que ela instruía pelo Espírito de Deus, mas era uma irmã também que praticava as instruções que Deus usava ela para passar. Então assim foi Paulo com Timóteo. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Por que ele usou a palavra verdadeiro? Né, irmãos? Ele explicitou a palavra verdadeiro. A Bíblia também fala, então a seguir, que quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensine outra doutrina, nem se ocupe com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Então, Paulo, quando ele estava para partir e deixar Timóteo ali em Éfeso, a Bíblia fala que Paulo se preocupou em sempre estar comunicando a Timóteo, para que Timóteo guardasse aquilo que ele aprendeu de Paulo.
e que para que Timóteo também ficasse atento com os irmãos que estavam ali em Éfeso, em qualquer outro lugar que ele passar, para estar orientando eles, para que eles sempre se mantessem na doutrina de Deus, para que eles sempre se mantessem na prática daquilo que eles aprenderam, amados irmãos, no princípio da sua convenção. Aleluia. Paulo se preocupou, porque naquele tempo já tinha pessoas que estavam se envolvendo em assuntos, em dissoluções, em assuntos que não tinham proveito nenhum, em assuntos que não glorificavam o nome de Deus em nada, em assuntos que não te instruía como lidar com o teu marido, com a tua esposa, com o teu filho, assuntos que não te instruía como lidar com o teu patrão, assuntos que não te instruía como lidar, amados irmãos, com os teus pais, familiares, amigos e inimigos, com os irmãos fervorosos na fé e os irmãos frios na fé. Assuntos que não agregavam valor nenhum. Então eram assuntos vazios, coisas vãs, que muitos se dispunham em abordar esses assuntos nos cultos, nas reuniões, a fim de se aparecerem. Assuntos que não te ajudavam em nada, não ajudavam a igreja. Então Paulo tinha essa preocupação. Aí Paulo fala ainda mais: ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro. Então Paulo fala que o principal intuito da admoestação, da correção, da exortação, do ensinamento da palavra, ele deve nos conduzir a uma prática de um amor puro, a termos em nós um amor puro, um coração puro, sincero. A Bíblia fala que é um amor sem falsidade, é um amor, amados irmãos, sem interesse. É muito fácil eu ser bom com o irmão que é bom comigo, é muito fácil a irmã ser boa com a irmã que é boa com ela, é muito fácil nós sermos toleráveis a pessoas que são agradáveis aos nossos ouvidos. Amém. Tem pessoas que chegam perto de nós e só falam coisas proveitosas, coisas boas. Mas só que tem pessoas que ainda têm, amados irmãos, uma certa perturbação de palavra, de mente. Tem pessoas que ainda têm uma alma afligida. Tem pessoas que ainda que não têm uma pureza de fala, uma pureza de coração. E nós também devemos pedir a Deus sabedoria para suportá-los em amor. Nós devemos pedir a Deus paciência, porque que através da nossa perseverança em Cristo Jesus, nós também possamos alcançar essas pessoas e essas pessoas serem libertas. Porque se elas se manterem com a vida, com amor impuro, fingido, não tem salvação para elas. Se a pessoa se manter com a língua, amados irmãos, com palavras persuasivas, se a pessoa continuar se envolvendo em contendas, amados irmãos, em dissensões e assuntos que nada edificam o reino de Deus, e morrer nessa prática, não tem salvação para ela. Imagina se fosse nós. A Bíblia fala que o grande mandamento é amar o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, de toda a tua força, de todo o teu coração, de toda a tua alma. Então, esse é o grande mandamento, e o segundo é amar o Senhor teu Deus como a ti mesmo, amar o teu próximo, aliás, como a ti mesmo, e como eu vos amei. E a Bíblia fala que aquilo que tu não queres para ti, não deseje para o teu próximo. Então, ou seja, às vezes Deus me deu uma visão má a respeito da vida de uma pessoa. E eu chego naquela pessoa, se Deus me ordenar passar aquela visão, e comunico aquele irmão, e comunico aquela irmã, ou comunico aquela pessoa que ainda é ímpia, aviso ela da sua impiedade, aviso ela do mal que está para sobrevir sobre a sua vida. A Bíblia fala em Ezequiel capítulo 3, eis que quando o Senhor constituir alguém dentre vós por atalaia, e colocar sobre uma torre, e mostrando para o atalaia, atalaia significa boca de Deus, e mostrando para o atalaia que vem o mal sobre uma cidade, sobre um povo, sobre uma vida de um ímpio, e esse atalaia vendo o mal vindo, e ele não comunicar a essa pessoa desse mal que está vindo, a Bíblia fala que morrerá o ímpio na sua impiedade, mas o sangue do ímpio ele requererá da mão do atalaia. Por quê? Porque o atalaia agiu de
Amados irmãos, agiu de engano, foi covarde, falta de amor, falta de empatia. Ah não, esse homem está no pecado, o problema é dele. Está vindo uma enchente ali que está devastando tudo. A barragem estourou. Eu tenho tempo de avisar essa cidade toda aqui, esse bairro todo, para sair do vilarejo e o barro passar. Mas esse povo é tudo pecador, vou deixar eles morrer tudo para aprender. Mas Deus permitiu eu ver e me deu tempo de avisar. Mas a maldade do meu coração, eu prego a palavra de Deus, eu falo que sou cristão, eu chamo o povo para a convenção, eu demonstro amor para alguns que me agradam, eu demonstro amor para alguns que me bajulam, eu demonstro amor para alguns que mesmo vendo os meus erros e pecados não me corrigem, não me exortam, não me orientam, concordam com o meu pecado, mas eu rejeito o amor para os outros que me aborreceram. Assim foi Jonas, que tem de profeta, que até ouve a voz de Deus, mas não tem o Espírito Santo. O que tem de pessoas que até tem visão de Deus, mas não tem o Espírito Santo, não tem amor para com o próximo, fazem facções. Se você não fechar aliança com aquele grupo, eles se aliam para te destruir. Se você não concordar com a maldade do coração deles, eles se aliam para te destruir. Isso tem até dentro das igrejas, é bíblico. Facções, quando Paulo fala lá em Gálatas 5,19 sobre facções, que é obra da carne, aquela pregação é voltada para nós cristãos. É o tipo de pessoas que vão estar dentro da igreja. E nós vamos ter que aprender a lidar com facções dentro da igreja, panelinha que eles falam. Tem irmãos que te encontram nos lugares, te abraçam, dá beijinho na testa, fala que você é homem de Deus, você é mulher de Deus, mas eles não te chamam para pregar na igreja deles. Eles veem o Espírito de Deus na sua vida, mas só vai quem é da panelinha. Pode estar em adultério, pode estar em prostituição, pode ter mau testemunho, mas se é da panelinha, é bajulador, eles chamam. Mas se eles sabem que o irmão indo na igreja deles vai falar o que Deus manda, vai levar a palavra com pureza, não vai fazer curva, não vai amaciar, aí eles evitam. Eles até reconhecem que Deus é contigo, mas eles não te querem por perto. Você é mulher de Deus, irmã, você é uma benção. Mas não aceita você pôr a mão na cabeça dela e orar. Tem medo de cair. Deus mostrar. Tem medo de Deus mostrar. No início da minha convenção, deparei muito isso. Pessoas dizem, eu não aceito, irmão, ninguém põe a mão na minha cabeça. Sei lá o que esses povos andam fazendo, um monte de crente macumbeiro. Aí depois nós tivemos uma experiência aqui, né, irmã Zenita? Você lembra? Do irmão Paulo? Irmão Paulo passando lá no Botafogo, catando garrafa PET, né, irmão? Aí ele passou em frente à Assembleia de Deus lá, aí tinha uma irmã distribuindo panfleto, sentada, a irmãzinha distribuindo panfleto, irmãos, lá sentadinha no banco. Aí o irmão Paulo passou, estava fazendo reciclagem, aí diz o irmão Paulo que foi pegar um panfleto com a irmã, como o irmão não sabe ler, né, estava sujo, maltrapilho, como se diz, a irmã olhou para ele, falou, eu sei, né, Zé Pilintra, eu te conheço, não foi, irmão Paulo? Está amarrado em nome de Jesus. Sai da vida dele e caiu para trás. Quem caiu para trás? Irmão Paulo? A irmã. Aí o demônio começou a remexer na mulher lá na porta. Aí os irmãos lá no fundo, uai, que barulhada é essa? Veio correndo. Chegou lá o irmão Paulo sem saber o que faz, né? Aí o que aconteceu? Ela caiu aí. Aí o pastor lá, o pessoal lá foi expulsar os demônios dela. Aí ali o demônio que manifestou falou que era Exu Pombagira, que estava na vida dela há muitos anos, que nunca saiu, sempre esteve lá, ficou retorcendo igual serpente no chão da igreja. Aí o irmão Paulo contou aqui, né, para testificar, você lembra, né, irmã? Aí quando é mais tarde, né, nós estávamos nessa igreja aqui já do outro lado, né, porque meu pai que era dirigente, não sei se era do outro lado, não, era aqui mesmo. Era aqui, tinha pouco tempo nós tínhamos vindo para aqui. Aí o pastor chamou meu pai ali fora. Aí depois meu pai foi lá e passou o microfone para ele, se eu não me engano. Aí ele veio aqui na frente. O pastor, pra você ver, isso que é pastor espiritual, cheio do Espírito Santo.
O pastor da Assembleia veio cá pedir perdão pelo erro da irmã, né? O distrato que ela teve com o irmão Paulo, você lembra, irmão? Ele veio cá e falou: irmãos, eu venho aqui em nome das Assembleias de Deus, né? E em nome dos irmãos, eu sou pastor, eu soube do ocorrido que houve lá na minha igreja, e eu vim aqui retratar com os irmãos e pedir o irmão pessoalmente perdão em nome de toda a igreja e da irmã também, que está precisando de uma libertação de Deus. Olha que bonito, não difamou a irmã, né? E da irmã também, que está precisando de uma libertação de Deus. Não tem esse negócio não, irmãos. Ninguém pode amaldiçoar o que Deus abençoou, não. Não tem dessa, não. Você está revestido das armaduras, o capacete serve para quê? É para tomar pancada mesmo. Mas só que bate e cai, né, Paulo? Então é isso, irmãos. Aí, a Bíblia fala aqui, ó. Visão ao amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Fé sem falsidade. Que tem de pessoas que fazem mau uso da fé de forma falsa, para ganhar dinheiro, para ganhar fama, para ganhar nome. Tem gente que ele sabe que não tem fé, ela sabe que não tem fé, sabe que precisa. Aí às vezes você vai orar para a pessoa e fala: irmão, usa sua fé. Não, irmão, eu tenho muita fé. Tem muita fé, mas você ora para a irmã, ela está com dor de cabeça, e a dor de cabeça não é curada. E a Bíblia fala que tudo é possível aos que creem. Mas tem gente que já é humilde. A Bíblia fala com uma certa feita, um pai que tinha o teu filho desde a meninice. Os demônios manifestavam no filho dele e lançavam o filho dele no fogo, outrora lançava na água a fim de destruí-lo. Aí ele chegou até Jesus e falou: mestre, me ajuda. O meu filho, desde a infância, ele é possuído por um espírito maligno. E tem hora que esses espíritos manifestam nele e lançam o corpo dele no fogo. Tem hora que lança o corpo dele na água, a fim de destruí-lo. E ele cai no chão, espuma a boca, vira o olho. E não tem quem o livre desse mal. Aí Jesus olha para aquele homem e fala: o que tu queres? Ah, que o meu filho fica são. Jesus é maravilhoso, né? O que tu queres? Você pode escolher: eu quero ser salvo. Se você escolher ser salvo, você vai ser liberto dos demônios e ainda ele vai te ensinar o caminho da salvação. Mas tem gente que só quer ficar sem demônio. Só quer ficar livre daquele mal. Ficou livre daquele mal, continua no pecado. Deus tirou das drogas, tá bom. Eu sou ex-drogado, varão. Mas não tem santificação, não tem amor para com Deus nem para com o próximo. Não tem submissão à palavra, mas é ex-drogado. Foi liberto por Jesus das drogas. Tem gente que é ex-travesti, foi liberto mesmo. Hoje em dia está até casado com mulher. Mas não tem santificação, não tem separação do mundo. Só foi liberto. Tirou os silicones, as próteses, cortou o cabelo, ficou igual um homem mesmo, hétero, porém não tem a santificação, não tem paz com todos, que a Bíblia fala, portanto, mantenha a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Foi liberto. Tem pessoas que foi liberto dos vícios das bebidas. Tem gente que foi liberta do adultério, já não trai mais a esposa, não trai mais o marido, mas não foi liberto da fofoca, da contenda, da mágoa, do ódio. Não deixou Jesus limpar pela palavra. Não aceitou a palavra do Evangelho. Vive em fábulas até hoje. Então, a Bíblia é bem clara. Aí, Jesus falou que homem, aí ele falou: que meu filho fica são. Jesus falou: tu creres? Aí ele falou: mestre, me ajuda na minha incredulidade. Quer dizer, Senhor, eu até creio, mas minha fé está pouca, viu? Tem gente que é tão sincero com a gente, né? Às vezes você vai orar para ele e falou: irmão, eu estou pedindo oração, irmão, mas eu já estou até desistindo. Não é igual a mãe da irmã Débora mesmo, né? Mandou o áudio, ela falou: irmão, já estava desistindo. Olha o que você vê, Deus agrada a sinceridade, Deus aumentou a fé dela. Tem gente que já estava desistindo. Aí Deus aumenta a fé, as pessoas ser sinceras. Mas às vezes nós estamos fracos e quer mostrar que está forte para Deus, e não adianta. Para os homens sim, você tem que mostrar que está forte mesmo tendo fraco.
Em Provérbios, Sara, se eu não me engano, capítulo 24 ou 25, a Bíblia fala: se te mostrares frouxo no dia da tua angústia, pouca é a tua força, pouca é a tua fé. Irmãos, eu me lembro que assim que eu converti, eu sempre fui muito perseguido. E como o Senhor, pela misericórdia, sempre me usou para pregar santificação do corpo, da mente, de tudo. Então, eu sempre fui bem rejeitado no meio dos crentes. E Deus me colocou para pregar bem no portão da minha casa. Quando eu era problema no bairro, os crentes tudo pagavam moral para mim, pregavam, expulsavam um cara de demônio, falavam ir para a igreja. Depois que eu fui para a igreja conhecer a verdade, comecei a pregar, um cara desse ficou bravo. Os traficantes vinham pedir oração até hoje. Bandido vem e pede oração. Católico vem e pede oração. Macumbeiro vem e pede oração, vem na igreja comigo. Uns aceitam Jesus, está em outras igrejas, Deus é amor, está em outros ministérios. Mas os crentes mesmo lá, um monte tem ódio de mim. Se eles me vissem, tem escuma, morde os beijos. Porque eu prego o que Deus manda. O que eu prego dentro da igreja, eu prego em cima da minha casa, eu prego no portão da minha loja, eu prego onde eu vou. Antes de eu viver o que eu prego, eu já pregava. E se Deus mandou pregar o que eu não estou vivendo, eu prego do mesmo jeito. Porque eu tenho que pregar o que Deus manda. Eu não tenho que pregar o que eu vivo, eu tenho que pregar o que está na Bíblia. Eu tenho que pregar o que Deus fala e procurar viver o que eu prego. Glórias a Deus. Eu tenho que pregar o que Deus manda e procurar viver. Nossa, tem vezes que a gente vai pregar e a gente fica maravilhado, né, irmão Adão? Né? Os irmãos aqui que é pregador sabem. Às vezes você vai pregar uma coisa e você vê, não, realmente é Deus que fala. Eu nunca falei isso para ninguém, nunca usei essa palavra. Teve um irmão uma vez conversando comigo, já a palavra que ele usou já não é agradável a Deus, mas o irmão falou comigo: não, irmão, não, mas você acredita que fulano falou isso comigo? Aí eu fui lá e chamei ele de prepotente, irmão, e ele calou na hora. Aí eu falei que ele é mesmo, chamei de prepotente, ele é. Eu falei: o que significa prepotente? Ele: sei lá, mas só sei que ele ficou calado. Ou seja, nós temos que vigiar. Porque quando nós estamos no Espírito, dando lugar para o Espírito de Deus, o Espírito de Deus põe palavra na nossa boca para falar. Ai, meu Deus. E Ele nos revela e nos ensina na hora o significado. E a gente fica maravilhado. E a gente fala: meu Deus, eu faço isso e não sabia que era tão errado. Nossa, eu tenho que consertar. Por quê, irmãos? O pregador, coisa que muitos não entendem, ele é um intérprete. Tinha os intérpretes da lei. Os fariseus eram intérpretes da lei. Quando eles foram perguntar a Jesus a respeito do mandamento: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Aí Jesus falou: amar o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento. Ele era intérprete da lei. Quer dizer que ele pegava a lei lá, lia e interpretava para o povo entender a lei. Mas só que ele interpretava segundo o entendimento carnal dele. Agora, se nós estamos no Espírito, se nós pregamos pelo Espírito, é assim: eu leio a Bíblia, aí o Espírito de Deus me fala e eu traduzo para a igreja. Então ele fala primeiro comigo. Então ele me revela aqui na hora o que eu vou falar. A Bíblia fala que quando nós for falar, para nós não ficar ansioso, quando nós estiver diante do juiz, de uma autoridade, ele falou para nós não ficar ansioso quanto o que nós haveis de falar, porque na mesma hora o Espírito de Deus que habita em nós nos fará lembrar de tudo quanto nós vimos e ouvimos. Então quer dizer, se você examina as Escrituras e se você tem humildade de ouvir pregações, você nunca vai ser envergonhado. Deus sempre vai te dar um escape. Deus sempre vai te dar uma palavra. Mas quando o homem está na carne, também tem um que manifesta na hora ali, lança a palavra e você joga ela para o povo. Igual esse irmão falou da prepotência. Ele não sabia o que significava. Calou a boca da pessoa na hora. Essa palavra o que? Isso nem foi. Nem eu sei. Mas ele falou da prepotência, né? Esqueci agora. Mas ele chamou o irmão de prepotente. Aí eu falei: que é isso, varão? Deve ser que você ficava vendo novela antes e viu alguém xingando outro de prepotente, o outro chorou, e você quis ofender o irmão, ele ficou rindo. Eu falei: vigia, né, irmão? Na hora eu lembrava, agora fugiu, né? Mas chamou o irmão de prepotente. Só sei que não é coisa boa, né? Você pode ver que uma pessoa, quando está irada, isso é o prepotente. Então você já vê que não é uma coisa do Espírito de Deus.
Então, a Bíblia mostra, irmãos, que o amor então deve ser puro e não fingido. Nós temos que procurar ter uma vida. O povo fala muito assim, eu cresci ouvindo os outros falar assim, irmão, você tem que vigiar porque as pessoas que estão em sua volta. Então, muitos irmãos, muitas irmãs me instruíam a obedecer a Deus preocupado com o que as pessoas iam pensar de mim. E no início eu até acatava isso. Mas quando eu fui conhecer as Escrituras, fui ler Lucas 12, capítulo 4, onde a Bíblia fala que nós temos que temer a Deus, e não o que mata o corpo e não tem poder para, que mata o corpo e não tem poder para eliminar o resto, não sabe o que fazer com o resto. Mas temas a mim que ainda hoje posso matar tanto o teu corpo e lançar tua alma no inferno. Então o homem, quando ele teme a Deus, automaticamente ele já vai periciar o que vai sair da sua boca. Ele vai periciar os movimentos do seu corpo. Quando eu falo homem, quer dizer homem e mulher. Ele vai começar a periciar o que ele veste, o que ele ouve, o que ele fala, o que ele olha. Se ele teme a Deus, antes dele pensar mal do irmão, ele vai ali se examinar. Às vezes o inimigo lança uma seta. Tem gente que fala assim, varão, a gente peca, tem pensamento, você já acorda pecando. Eu falei, eu não, irmão. Você acorda pecando, eu não. Eu falo com os irmãos assim, exato, irmão, você é soberbo, então quer dizer que você não tem pecado. Eu falei, o fato da Bíblia falar que aquele que, irmãos, a gente tem que procurar os contextos. A Bíblia fala assim, aquele que disser que não tem pecado é mentiroso. E negou todas as escrituras. Por quê? Quem é advogado nosso? Jesus. E quem é o juiz hoje? Deus. Então, quem justificou Jó? Deus. Jó falou que não tinha pecado? Não. Então, se você falar, irmão, eu não tenho pecado, eu tenho uma vida sacra, uma vida santa com Deus, aí Deus vai ficar calado. Aí, eu já falei por Deus, varão, eu sou inocente, varão, eu não tenho nada a ver com isso. Aí eu já aniquilei o trabalho de Jesus e o juízo de Deus. Porque eu estou me defendendo e eu estou dando a sentença para mim mesmo. Tem gente que falar, você não deve julgar, mas se eu falar com uma pessoa inocente, a Bíblia fala, ai daquele que chamar o culpado por inocente. E ai daquele que chamar o inocente por culpado. Tem gente que pensa que julgar é só você criticar. Não, você elogiar também de forma mentirosa, você está dando mau juízo. Verdade. Eu falo que o homicida é inocente, sendo que foi ele que matou. Verdade. E eu falo que o inocente é o homicida, sendo que não foi ele que matou. Olha o peso que tem, hein? Então, para mim chegar, abrir um vídeo, para mim chegar aqui na igreja e ficar, irmão Adão é o homem de Deus, pode confiar no irmão Adão, deposita na conta dele, se o irmão Adão falar, vocês recebem o que ele falar mesmo? Eu estou julgando, eu estou induzindo o povo a confiar no Adão. Se o Adão fazer isso também, está induzindo o povo a confiar em mim. É por isso que está cheio de idólatras hoje em dia. Pessoas que seguem pastores, pessoas que seguem, amados irmãos, dirigentes, tiram um dirigente da igreja, a igreja evacua toda, troca os membros, tudo. Bando de idólatra. Por isso que fica tudo vazio. Fica tudo vazio, enquanto que os irmãos, varão, você está congregando no tropical. Ué, mas tiraram seu pai de lá, mas eu não estou servindo meu pai, não. Estou servindo é a Deus. Deus me pôs aqui, tem um tempo determinado para me sair. Ai de mim de eu sair antes. Já orei muitas vezes para sair enquanto meu pai estava aqui, depois dele sair, Deus não confirmou. Deus não confirmou. Quantas vezes a Dani falou, amor, estou grávida, nós estamos apertados, sem condições de pôr gasolina no carro direito, a gente está faltando muito de culto, antes a gente ia todo dia. Tem igreja aqui no Paraíso, tem igreja no Esperança, tem igreja no Botafogo, tem igreja mais perto, que no Menezes, Girassol, tem um monte de igreja perto, Deus é amor aqui. Porque ir lá, falei, Dani, é a vontade de Deus. Por isso que a Bíblia fala, devemos negar a nossa vontade. Era bem mais fácil eu congregar lá perto de casa, o irmão Adão também. Tem que pôr gasolina no carro para vir cá, dessa distância. Tem um monte de igreja lá perto, né, irmão? Mas é a missão de Deus, irmãos, cada um.
Quem é morador aqui do Tropical aqui? Tudo isso serve para juízo. A palavra de Deus não volta vazia. O Deus não vai ter os vizinhos daqui de inocente. Deus tira nós de outro bairro e põe aqui para pregar a palavra para eles. Olha o tamanho da misericórdia de Deus. E eles não valorizam. Já observou que a maioria das igrejas, os membros não é daquele bairro? A maioria. Os membros principais, os frentes da obra, não são daqueles bairros. Os que dão sangue pela obra, os que oram mesmo, jejuam pela obra. Às vezes os que têm um testemunho mais fervoroso, que correm mais atrás das almas, não é. Deus pega eles de lá e põe aqui para quê? Para não fazer nada por interesse. Verdade, meu Deus. É muito fácil eu querer ser profeta no meio dos meus parentes. Quem não quer ver a avó salva, o tio, o irmão? Irmão, é misterioso demais. Você começa a meditar na palavra, meu Deus, mas por que isso? Era o certo que nós converter, ficar cheio do Espírito Santo e ir na casa dos nossos tios fazer culto, pregar para nossos primos. Mas não. Raramente Deus manda nós pregar para eles, já observou? Nós visita tanta gente estranha, porque profeta de casa não tem honra. Para os nossos, Deus usa outros. Verdade, meu Deus. Quando você vai falar para o seu filho uma coisa que Deus te revelou, Deus te deu visão, seu filho, no íntimo dele está... Minha mãe querendo me intimidar. Parece Deus nada, deixa eu ficar mentindo para ver. Deus é pesar a mão nela. Aí vem um fanho ali e fala 3 palavras com ele. Aí ele chega lá maravilhado. A mãe dele, não, mãe, Deus usou um irmão lá na frente, tremendo para mim, falou isso e isso comigo. A senhora acredita? Ela acredita, eu já te falei mais de 10 vezes. Senhora, não, a senhora nunca falou nada comigo. A senhora nunca falou nada comigo, não. Não é assim, igreja? Eu preguei sobre adultério para o primo da minha esposa. 6 meses nós trabalhamos numa pousada junto. Ele é casado e divorciado, a esposa dele estava com outro. Aí, ele é jovem ainda, boa pinta, mulherengo. Aí ele estava interessado numa jovem lá e ele chegava em mim todo empolgado. Aí eu deixava ele falando e depois eu começava a falar para ele da palavra, assim, de forma bem instruída pelo Espírito de Deus. Aí fala que nada, Marcinho, que nada a ver, a mulher já está com outro, eu estou livre e tal, isso, aquilo. E foi ele, ficou 6 meses, eu pregando para ele. Aí, a Dani saiu de licença para ganhar um dos meninos. Aí, quando eu voltei de licença, aí eu cheguei lá na pousada, aí deu horário de almoço, nós estamos lá conversando. Ele, não, menino, eu tenho um negócio para te contar. Sabe a irmã Maria da lavanderia? Falei, sei, menino. Ontem ela estava pregando para mim, mas uma palavra. Aí ele pegou, começou a esfregar a mão. Nossa, eu não estou acreditando. Eu falei, o quê? E ele, engraçado, que cheguei lá em casa, liguei o rádio e estava o pastor pregando sobre a mesma coisa. Eu falei, o quê? Você acredita que eu e a Miriam é casada ainda? Ela é minha esposa? Eu falei, acredito. Por quê? A irmã Maria estava falando isso e isso, me mostrou na Bíblia lá. Eu falei, eu já te mostrei também. Ah, você me tirou? Você não me mostrou nada, não? Por quê, irmãos? Quando a gente fala que é próximo, fica tipo aquela troca de amor. E o que tem que ser glorificado é o nome de Deus e não o nosso. Então é por isso que Deus sempre põe pessoas estranhas no nosso caminho, para a gente pregar a palavra. Pessoas que às vezes a gente não sabe nada da vida dela. Porque você já observou que nos momentos que a gente está passando mais ar puro, Deus usa mais pessoas estranhas? Verdade. As pessoas que você mais ajudou, nem elas querendo te ajudar, elas conseguem. Nem elas querendo. Elas não conseguem. Todos os momentos de aflições meus que eu precisei de ajuda, Deus colocou pessoas desconhecidas, pessoas de pouca afinidade. Chegava com a solução. Mas aqueles que estavam em torno de mim, que às vezes tomavam ciência da minha situação, falavam, não, irmão Márcio. Ou Márcio, quando era parente, por exemplo, um amigo, um primo, um tio, ou irmão, ou um pai, a mãe, me ligava, não, fiquei sabendo disso, vou te ajudar em oração. Mas Deus abençoe, Deus vai prover. Aí Deus põe uma pessoa que você nem espera. Quando vem aquele escape daquela situação, aí você fala, não, é Deus mesmo, porque esse irmão aqui, é Deus mesmo, porque essa pessoa aqui. Então, irmãos, o que tem que ser glorificado no Evangelho de Cristo é o nome do Senhor Jesus Cristo.
O que deve ser exaltado é o nome do Senhor Jesus. É por isso que a Bíblia fala aqui que, ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa. O que é consciência boa? É a pessoa que faz algo, mas com um pensamento bom, de glorificar o nome de Deus. Deus já me mostrou muitas pessoas que fazem a obra de Deus, mas não com a consciência boa, mas com o intuito de mostrar para o homem, vanglória. Eu vou fazer isso aqui para todo mundo ver que eu ajudo. Eu vou fazer isso aqui para todo mundo ver que eu sou homem de oração. Teve um irmão, esse irmão foi lá em casa, me ligou. Aí nós já fizemos alguns cultos, ele já participou com nós de alguns cultos ali. Aí esse irmão ficou me importunando: ô varão, nós tínhamos que fazer, varão. Era todo domingo, varão, os cultos ali, varão, tá benção demais. Eu falei: ô irmão, ó, tem fase na minha vida que eu faço todo domingo. Nós já chegamos a fazer 3 cultos no domingo, né? Teve uma vez eu, irmão Adão e Douglas, né? Fizemos 3. E a irmã ainda veio importunar nós com suco geladinho. A irmã Suzana, né? Vizinha da irmã Zenita. Nós lá naquela encruzilhada, sol estralando, o segundo culto do dia, todo mundo de jejum, sol queimando nós de terra na encruzilhada. Aí vem a irmã com aquele suco de limonada suíça geladinho, com as pedrinhas de gelo, 3 copos. Aí ofereceu nós: ô irmãos, vem abençoar os irmãos com suco, acabou que cheio d'água. Oh, meu Deus. Eu falei: não, irmã, nós estamos em obra ainda, nós vamos sair daqui, vamos para outro canto. Não, mas toma, irmã. Aí depois que ela se tocou: ah não, os irmãos devem estar de jejum, os irmãos me perdoam, vou fazer igual Davi. E falou que ia fazer igual Davi, jogou lá no canto da rua e pediu perdão. Mas tem vezes que você passa 1 mês, 3 meses e Deus não mandou você ir em lugar nenhum. Verdade. Às vezes você até quer, mas não sente aquela ardência do Espírito de Deus, aquela alegria. A Bíblia fala que aquele que não faz a obra de Deus com alegria, que faz por distração, apenas uma dispersação lhe é confiada. Aí eu falei: ô irmão, o irmãozinho pegou: vamos varão. Eu falei: não, irmão, eu não faço culto. Se é a direção de Deus, não vou combinar com o irmão todo domingo, não. Nós vamos fazer a direção de Deus. Se Deus confirmar, nós vamos orar. Ah, não, varão, então eu vou. Aí começou o irmão a fazer culto. Tinha vez que eu vi ele passar nos cantos, eu vi ele sozinho com a caixa lá levando lá e foi indo. Aí depois caiu feio. Né, irmãos? Porque a Bíblia fala assim: como eles podem ir se não forem enviados? Como eles vão falar se Deus não mandou falar? O que eu vou fazer na casa da irmã Rosa? Pregar para os filhos dela, se Deus não me deu palavra nenhuma para eles? Irmãos, é Deus que faz o que nós temos que ter disposto e preparado. Verdade. Mas quem provoca a situação para isso acontecer é Deus. É Deus que prepara, você já viu? Nunca é coincidência, sempre é Deus. Sempre é Deus que deve ser glorificado. Eu não posso ficar como o herói da fé, não, que o herói nosso é Jesus. Não adianta eu querer ser o herói, estar em todo lugar, o tempo todo, não. Não adianta eu querer sair expulsando demônios de todo mundo, não. Tem um tempo determinado para todas as coisas. Até as lágrimas que as pessoas derramam é necessária para que o nome de Deus seja glorificado. Glórias a Deus. Até o sofrimento. A Bíblia fala: ai daquele que impor a mão precipitadamente onde eu estou tratando. Já fui em casa de pessoa que está com a dor de dente, dor de ouvido, febre, e Deus me pôs no coração de orar. A pessoa: não, irmão, mas eu estou tomando dipirona, mas Deus me pôs no coração de orar. Você aceita a oração? Mas já fui em casa de pessoa que está ali na cadeira de roda entrevada, e Deus não mandar fazer nem o Pai Nosso. Conversei, assuntos diversos, não preguei a palavra, Deus não mandou falar nada da palavra. Conversamos assuntos diversos, que é amigo de infância, vários assuntos, mas porque Deus viu que a pessoa está com o coração ainda travado. E se você falar sem Deus mandar, você pode induzir a pessoa a pecar. Você vai chegar ali no irmão Sérgio, vai falar uma coisa que Deus não mandou, não está na hora. O irmão Sérgio está aborrecido, dando um exemplo. Aí eu vou lá e começar: ô varão, mas você tem que consertar com Deus, varão. Você tem que fazer isso. Aí o irmão Sérgio xinga Deus. Eu induzo ele a pecar. Eu chego no irmão Adão, o irmão Adão está aborrecido, está com a fé abatida. Eu nem orei para Deus quebrantar o coração dele e ele entender e receber o que Deus mandou falar. Aí eu vou lá como herói: não, vou ajudar o irmão Adão, né, agora. Aí eu sento lá no irmão Adão e começo a ouvir o irmão Adão, pregar para o irmão Adão.
O Adão não está apto a receber a palavra, vai me xingar eu todo. Agora, se Deus mandou pregar e a pessoa me xinga, é problema dela com Deus. Se Deus mandou falar e a pessoa me xinga, é problema dela com Deus. Se Deus me mostrou e mandou eu repassar e a pessoa não aceitou, é problema dela com Deus, irmãos. Amém? Então a Bíblia fala, infelizmente o tempo não dá, que eu ia estender mais. Então Paulo fala a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Olha o que fala aqui em Hebreus capítulo 12, só para encerrar. Porque ele fala verdadeiro filho na fé? Deus é tão tremendo, o culto está tão na linha do Espírito Santo, que a irmã Zenita leu, tem uma palavra que eu já tinha até marcado também, que eu ia mencionar, mas o tempo não deu, é Deus que dá as palavras, sobre a família de Jesus. Aí eles falaram, mestre, a tua mãe e teus irmãos se chamam lá fora. Aí Jesus falou, minha mãe, meus irmãos, são minha mãe, são meus irmãos, são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. São esses que estão aqui, ó, ouvindo a palavra. Então Jesus falou bem claro que quem é filho de Deus são aqueles que fazem a vontade de Deus. Mas não tem vários falsos filhos de Deus, igreja? Quem já pregou uma pessoa que está na lama do pecado e fala, não, eu sou filho de Deus? Quem já pregou aí? Com certeza, né? Todo mundo. Sempre tem um que fala, não, já tem Deus no coração. Por isso que Paulo está falando a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. A gente vê pessoas aí que não praticam o que aprendeu, que na Deus é amor, com o Espírito Santo de Deus, e falam que o missionário Davi Miranda é o pai na fé deles, mas estão totalmente na carne, vivendo um evangelho maldito, e falam que tem como pai na fé o missionário Davi Miranda. Se eles fossem filhos do missionário Davi Miranda na fé, eles fariam o que o missionário ensinou. Então, se eles não estão fazendo o que ele ensinou, é porque são bastardos. Olha aqui para encerrar, que as horas não esperam. Aqui, ó, Hebreus capítulo 12. Glórias a Deus. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo peso e de todo pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumidor da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso de ignomia, e esta assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis desmaiando em vossa alma. Amém? Então, aqui o Paulo fala que em nossa volta tem uma nuvem de testemunhas. Mas só que se nós temer a Deus, essas testemunhas vão estar favoráveis ao nosso respeito. Nós não temos que temer as testemunhas. Porque se nós temer as testemunhas que estão em nossa volta, quando você estiver dentro do teu banheiro, tu peca. Estiver dentro do teu quarto, tu peca. Se estiver fora da cidade, você peca. Estiver no meio do mato, você peca. Dentro do seu carro, você peca. Na sua mente, você peca. Porque você não teme a Deus. Quem teme a Deus sabe que Salmos 1:3-9, a Bíblia fala que ainda antes da palavra chegar na nossa boca, Deus já sabe o que falamos. Davi só lembrou disso depois que a mão de Deus pesou nele. Aí, como é que eu vou fugir da tua face? De onde me esconderei? Para onde correreis? Onde eu for, tu me cerca por todos os lados. Antes da palavra chegar na minha boca, o Senhor já sabe o que eu falei. Amém. Então, se nós lembrar disso, irmãos, aí nós vamos começar a trabalhar nossos pensamentos a respeito de um irmão, a respeito de uma irmã. Porque a Bíblia fala bem claro: filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Está vendo? Guarda esta palavra no nome do Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. É isso, irmãos.
é nós sermos perseverantes, é nós procurarmos não sermos filhos bastardos, né? Já viu que numa casa, às vezes tem ali 3 filhos, mas só que tem um que age como bastardo, ele não aceita disciplina nenhuma da mãe, do pai. Pode ver que a vida dele vai de mal a pior. Pode ver que tem família que parece que irmãos não são irmãos. Já viu? Tem família que parece que irmãos não são irmãos. A mesma coisa é na igreja, a mesma coisa é no evangelho. Tem crentes que parecem não ser crentes. Tem pessoas que falam que são nossos irmãos, mas nem parecem nossos irmãos, porque não acatam os conselhos do nosso Pai. Eles vivem do jeito que eles querem. Cabe nós julgá-los? Não. Por suas próprias obras, eles colhem os maus que estão plantando, e as suas próprias obras os castigam e os condenam. Não cabe a nós, amados irmãos, executar juízo sobre o nosso irmão, porque nós temos um Pai, e tendo esse irmão nas condições de bastardo ou de filho, mas tem um só Pai que corrige a todos. Amém? Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Irmãos,